fácil pregar do que quando tem visitantes, né? Bem, vamos lá. Antes da gente entrar na palavra, tu fez aquela frase lá, essa aqui. Vocês sabem ler? Todo mundo sabe ler? Bem? Pode sentar, à vontade. O que está escrito aí? Vamos lá. A sabedoria é comprovada pelas obras que me acompanham. Mais uma vez, repete com toda a força. A sabedoria é comprovada pelas obras que me acompanham. Uau! É assim que eu gostaria de começar o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre a paraxá da semana. A gente sabe o Toldot ou Toledot. E é as escolhas que determinam os destinos. Bom, a paraxá, né, obviamente, ela vai chamar de Toldot, sendo a nossa sexta paraxá da sequência de 54. Quem está acompanhando no grupo da igreja, nos Talmidins, já acredito que já deve ter estudado e a gente vai complementando aqui. Muito bem. Nosso texto base então vai ser dentro da Torá, o Gênesis 25, 19 até o 28. A Haftará de Malaquias e a Brit Hadashá dentro de Mateus 10, Romanos 9 e Hebreus 12. Eu gostaria de começar esse tema com vocês. Todo mundo sabe aqui que nós estamos no mês de Shesma, ok? E que amanhã será o Rosh Chodesh, né, a virada do mês para de Kislev. Então nós estamos no 8º mês dentro do calendário bíblico, mas também é chamado de Mar Shesma, ou seja, o mês sem festas, o mês da quietude, do silêncio. E este tempo ele nos convida para uma reflexão após nós termos passado do mês de Tishrei, que foi o mês passado. Lembram que nós tivemos o Rosh Hashanah, a virada do ano? Entramos em 5.785. Nós tivemos também o Yom Kippur, onde a gente fica 24 horas em arrependimento, em constrangimento diante do Eterno. E também tivemos o Sukkot, né, uma saga de festas, maratonamos daqui na igreja com a festa das cabanas. Isso lá no mês de Tishrei. Bom, então Shesvan, diante desse cenário, a gente aponta para as escolhas silenciosas que moldam os destinos nossos. Tudo bem, você vai falar assim? Fala aí. Vai ser melhor. Pede sentar mais para frente, vai ser melhor. Bem, faço. E tem que baixar o ganho. Vou tentar me adaptar com isso aqui. Pode tirar o ganho, Marinho. Aqui. Vamos lá. Então, aparentemente, esse mês de Shesma é uma mês sem festa, mas é uma mês da quietude, do silêncio. E aponta para essas escolhas silenciosas que moldam os nossos destinos. A sabedoria é comprovada pelas obras que me acompanham. Então, olha só como que a gente está, e que tempo, que estação que nós estamos. E assim como entramos nessa paraxá de Toldot, é que nos ensina que as decisões
elas feitas em momentos comuns, da mesma forma quando você está em toda aquele fervo, mas também na decisão mais simples, é que também tem impacto eterno. Então toda escolha, duas coisas existem na nossa vida: a certeza que a gente vai morrer e que existem escolhas para tomar. Isso é certo. Então, qualquer escolha que tu fizer ao longo da tua jornada aqui na Terra vai gerar um impacto eterno. E é isso que a palavra de Toledot, ou Toledot, ela traz um significado, vamos dizer assim, de analógico a isso que eu acabei de comentar. A palavra Toledot no hebraico é gerações, história. Na sua gematria 845, ela aponta para um ciclo de continuidade espiritual e que em escolhas presentes afeta o futuro. Então, tudo que você prestar uma atenção, uma escolha hoje, vai gerar, vai refletir lá no futuro. E que também ele reflete a plenitude espiritual. Tudo que será ligado na terra será ligado nos céus e vice-versa. Então, também ele reflete não só a plenitude espiritual, mas as responsabilidades de cada geração em transmitir a aliança divina. Ou seja, cabe a nós, seres viventes da terra, carregarmos esse compromisso, essa aliança que o Eterno nos deu. A aliança. Que aliança? A com Jesus. A nova aliança. Então cabe cada um levar isso adiante. É uma responsabilidade que nós temos. Dito isso, Gênesis 25, 19 e 28, se quiser acompanhar no telão, Igor. Ali no texto fala que a Rebeca, ela era uma mulher estéril. E ela clama ao Senhor e é entendida. Né? Então, eis a história da família de Isaac. Seu filho Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. E aqui ele vai trazer toda a geração até chegar a Jacó. Né? Mas lá próximo, no Gênesis 25, 21... Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor da sua esposa, e porquanto Rebeca era estéril. E o Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Mas contudo, dentro do seu ventre, duas nações lutavam. Passa para 23. E então, revelou-lhe o Senhor. Para quem Deus revelou? Para Rebeca. Não foi para Isaac, não foi para... que não existia, estava só embriãozinho, Esaú e Jacó. Foi para Rebeca. Ou seja, eram as duas nações se lutando. No versículo seguinte, quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Assim. O primeiro a sair era ruivo, todo o seu corpo era como um manto de pelo, e por esse motivo deram o nome de Esaú. E em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, a razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz aos gêmeos. Então, quem nasceu primeiro? Esaú. Depois veio Jacó. Ok? Então, lá no versículo 23, ele fala dessas duas nações que tinham dentro do ventre da Rebeca. Esses versículos, ele é um dos pilares que representam a tensão entre o físico, no caso, aqui a gente chama de Esaú, e a tensão no lado espiritual, no caso, Jacó. Isso segundo os estudos rabínicos. Então, esses versículos aqui é onde entra a famosa guerra entre carne e espírito. Na Midrash, ou seja, na interpretação dos estudos, né, entre os rabinos,
Ela ensina que a luta no ventre representa a batalha entre a carne e o espírito, e que todos nós enfrentamos todos os dias. Quando nós acordamos, as sensações, os desejos carnais batem contra as vontades do Espírito Santo. É uma luta constante diária que nós, no mínimo, devemos lidar de forma sábia. Lembram as escolhas que determinam o futuro, né? Lá em Gênesis, daí, no versículo 29, pode seguir ali, vai falar o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixe-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome, exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Próximo. E então Jacó lhe propôs, presta atenção aqui: vede-se o primeiro, tem o direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? E aí? Então nesse versículo fala dessa troca da primogenitura, aonde Esaú vende o seu direito de primogênito por um prato de lentilha. Por isso que nos estudos da Torá fala de que Esaú representa o desejo da carne, o desejo físico, o desejo do homem. Ou seja, ele despreza algo que é eterno por algo temporário, ficando então refém dos desejos da carne. De que serve para mim essa primogenitura? Eu vou morrer? Preciso dela. Lá em Gálatas 5,16, pode colocar. A palavra na carta de Paulo às suas igrejas diz que os desejos físicos são os opostos ao do espírito. Lembram disso? Sendo que esses nos levando à morte, por outro lado, os desejos do espírito nos levam à vida eterna. Então lá, portanto, por isso digo, vivam pelo espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 17, no Gálatas 24, vai dizer também que: pois a carne deseja o que é contra o espírito, e o espírito o que é contra a carne. Eis a nossa luta constante. Então aqui Paulo ajudou a desmistificar esse mistério lá em Gênesis com Esaú e Jacó. Romanos 8, 5 ao 11 vai dizer o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. As obras da carne, elas são manifestadas e incluem o que? Prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, desejos sexuais, iras, pelejas. Então tudo que é desejo carnal. E a fruto do Espírito é o oposto das obras da carne. Lembram, né? O amor, o prazer, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão. Por aí vai. E aí eu deixo um pouquinho de reflexão agora para a gente encocar a cabeça, né? Como diz o Fabrício, o macaquinho bater os pratos ali. Como a nossa geração, hoje, temos trocado os valores eternos por satisfações momentâneas. A busca por prazer imediato ao abandono dos valores espirituais. A falta de conhecimento da verdade, ou seja, o estudo, a palavra, pela ausência ao cumprimento dos princípios. Então, se você não estuda, você não entende, então você acaba não entendendo e cumprindo princípios. E aqui eu falo dízimo, shabat,
as festas, o Pessah, aquela maratona no Netflix, sabe? Ao invés pelos momentos de intimidade ou devocional com o Eterno. E sobre a carga no trabalho, quando a gente dá o nosso máximo, e não é errado, só que tem que fazer de forma sábia. Então você está lá sobrecarregado no trabalho, hora extra, porque tem que pagar a conta, porque tem não sei o que, Só que, ao contrário, a tua família está só, sem o sacerdócio. De que adianta? E agora a gente faz um contexto dessa paraxá, parte dessa paraxá, com o Haftará. Haftará é onde tem todos os livros proféticos. Lá em Malaquias 1, do 1 ao 5, vai dizer o seguinte: amai Jacó, mas rejeitei Esaú. Isso não quer dizer uma rejeição arbitrária. Não é que Deus detesta um e ama o outro. Mas é uma preferência baseada no quê? Num propósito divino. Essa é a questão que traz o contexto. O texto ele aponta para Jacó como um comprometido com a aliança. E enquanto Esaú referenciando o desprezo pela aliança. Que aliança nós estamos falando? Nova aliança com o Eterno. Em Jesus. Essa ausência, essa essência literária, de Jacó e Esaú, exemplificam as escolhas diárias entre as prioridades de Deus e as nossas prioridades. É com base nisso que a gente lida, de novo, tendo a ver com a luta diária entre o espírito e o físico, o espírito e a carne. Se tratando de honra, então, perceba que lá em Malaquias 2:1, pode passar lá para lá, até o 7, ele fala o seguinte: como o sacerdócio e as suas responsabilidades, elas desencadeiam ônus à sua geração. Ônus e bônus, né? Conforme a sua decisão, conforme a sua direção, pode determinar consequências boas ou ruins. Então Malaquias alerta aqui contra aqueles líderes que não honram o quê? Pacto, aliança. É isso que Malaquias está chamando a atenção. E nos dias atuais, então, este é um chamado para todos nós aqui que tem uma influência. Que tipo de influência? Aquele que é um pai de família, aquele que é um sacerdote, exerce o sacerdócio na sua casa, aquele que é um líder, seja na empresa, seja na igreja, aquele que é um gestor, aquele que lidera algo. É essa pessoa que Malaquias aqui acorda. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ei, líderes, sacerdotes, cuidem da sua primogenitura. O que aconteceu com Esaú, filho de Isaac? Isaac era um sacerdote na sua casa, na sua geração. Ele não cuidou da sua primogenitura. E aí, sequência. Esaú, na sua vontade, desejo próprio, preferiu vender a sua primogenitura. Percebam que também em Malaquias 2, do 6 ao 7, diz o seguinte: a verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote, presta atenção, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Da sua boca, todos esperam a instrução na lei.
porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui ele já está chamando Jesus. Mal eles sabiam na época. Jesus tirou muitas pessoas do pecado, das suas atitudes, dos seus exemplos e daqueles que o seguiam o coração nele. E elas esperavam da boca dele, do sacerdote, do nosso sumo sacerdote, as instruções, a lei, o que? A palavra. Números 18:5. Hoje tu vai trabalhar, tá? E respondereis pelos encargos do santuário, pelos serviços do altar, para que não haja mais ira divina sobre os israelitas. Aqui nós encontramos então uma ordenança de Deus para o sacerdote, uma mitzvot. Na época era para Arão, tudo começou ali. Então ele pede, Deus pede não, né? Ele deu uma ordem. Ei Arão, sacerdote, você é o responsável pelo santuário. Ei líder, você é responsável pela tua equipe. Professor, tu é responsável pela tua turma. Empresário, você é responsável pela tua empresa. Pastor, pastora, você é responsável pela casa. Para quê? Para que não haja ira sobre quem? A geração. Assim como na época Malaquias, nós vivemos então também num dias de muita negligência. De que? Espiritual. Lá no contexto existiam, aqui depois da Torá vem os livros proféticos, enfim, ou seja, a construção da Bíblia chama a atenção por que emergiram tantos profetas naquele período, justamente para alertar o povo sobre algo. E quando existiu isso, percebam e notem que havia o que? Muita negligência do povo. E pasmem, Deus deu uma corrigida, né, ao longo do tempo, encharcou a terra toda, purificou ela, né, veio o dilúvio, e mesmo assim o povo voltou. Mas nos dias de hoje não é diferente. Nós, infelizmente, vivemos em negligência espiritual. Será que nós estamos honrando o nosso chamado? Denilson, está honrando o teu chamado? Eu falei hoje de manhã em mesa com meu filho Emanuel, eu perguntei para ele, cara, você está honrando o dom que Deus te deu? Luan, qual que é a tua especialidade hoje? Vou responder se quiser me ajudar. Cabelo, né? Ele corta cabeleireiro. Então, o Luan, sendo como um cabeleireiro, esse dom que Deus deu nesse tempo, nessa estação, ele vai ter que exercer esse dom. Porque de alguma forma ele está evangelizando. De alguma forma ele está. E é para ele estar lá. Fabrício, qual que é o teu dom? Qual que é a tua especialidade hoje? Dentro da confecção de roupas. É o dom que Deus capacitou para ele. Lu, qual que é o teu dom hoje? Dentro da metalúrgica. Então é isso que Deus deu para ele trabalhar. Lembrem lá na época quando tudo começou com Moisés, e Moisés recebeu todas as instruções para a construção do tabernáculo. E ele habilitou duas pessoas, uma para trabalhar na parte de orives e outra de carpintaria. Então Deus deu esse dom para aquilo, para aquela estação, para aquele tempo, para formar algo. Então cada um aqui foi habilitado para algo. Então será que a gente está honrando isso? Será que as bênçãos que nós recebemos, os dons de Deus,
Está sendo cumprido isso? A gente está usando esse dom, essa bênção? Ou a gente está desprezando aquilo que Deus deu? Ou está desprezando a confiança que recebemos do nosso líder? É como eu falei, né? A gente pode aprofundar também na nossa área acadêmica, dentro da igreja, dentro do trabalho. Nós estamos cumprindo esse chamado para aquilo que nós fomos confiados? Se você está numa empresa, carteira assinada, ou seja PJ ou CLT, não importa, você foi lá a pedido de algo, está cumprindo? Está fazendo o que foi pedido para fazer? Você está negligenciando, está desprezando ou está honrando? E assim como Yeshua fala para a gente, coloca Mateus 11:19. Olha que interessante. E então chega o Filho do Homem, comendo, bebendo, e dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo dos publicanos, pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que estão nos... Na minha versão diz: a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. O que isso quer dizer para nós? Os seus resultados hoje, dentro da igreja, dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do trabalho, não importa aonde você colocar a planta do teu santo pé, o que você faz, os seus resultados, eles dizem a sabedoria que você tem. Ou seja, se tu é uma pessoa indônia, a tua sabedoria é indônia. Se você é uma pessoa maldizente, a tua sabedoria é maldizente. Se você é uma pessoa cheia de Espírito, a tua sabedoria é cheia de Espírito. Se você é uma pessoa que gera divisão, contenda, essa é a tua sabedoria. Olha que forte. E então, essa é a conexão que Deus nos traz dentro do Parashá, junto com os livros proféticos. E agora eu vou um pouco mais além. Nós vamos entrar na Brit Hadashah, Novo Testamento. Diz o seguinte, lá em Mateus 10, o nosso Yeshua, ele concedeu autoridade aos seus discípulos para uma missão, né? Lembram lá do contexto? Deus chama os 12 discípulos, ele coloca na mesa e diz: pessoal, agora é com vocês. Vocês viram um pouco do que eu fiz, ouviram algumas pregações, ouviram algumas palavras que eu ministrei. Agora siga o meu exemplo. Fulano vai para lá, ciclano vai para lá, e assim por diante. Mas vão só com a palavra, sem recurso nenhum, só a palavra. Isso é o que vos basta. Só com a palavra. E se eu tiver sede, pede para beber. E se eu tiver fome, alguém vai te dar comida. E se eu me machucar, alguém vai fazer o conserto. Não se preocupe. Então lá no versículo 7 ele diz ainda, 10:7. E à medida que seguirem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance, está próximo. Essa palavra a gente vem ouvindo até hoje, né? Que o reino de Deus está ali, está chegando. E olha quanto tempo passou de lá para cá, né? Mais de 2000 anos a gente está ouvindo essa promessa. Mas isso é outra história, não vou entrar nesse. Então, por onde fores, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo.
Aqui a palavra chama a atenção para nos atentarmos às nossas escolhas, entre outros pontos. Então, a gente tem um costume de falar: amanhã vai acabar o dia, o que vai fazer? Que escolhas você tomou até então? O que você tem feito até então? E ainda lá em Mateus 11, Yeshua adverte sobre as consequências daquele que assim o seguir. Aí ele deu o exemplo do João Batista, onde ele foi preparar o caminho, como os profetas haviam dito lá na Haftarah, lá nos livros proféticos. Eles falavam: vai vir alguém, vai preparar o caminho daquele que é filho do homem. Só que João pagou o preço. Pagou o preço. E aí Yeshua ainda fala nessa reunião com seus discípulos: gente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Agora também em Romanos 9, 6, dentro dos 6 até o 16, ele fala sobre essa eleição pela graça. Ou seja, Paulo esclarece aqui a escolha de Jacó não foi baseada nas obras de Jacó. Nunca foi. Lembram que Rebeca recebeu uma palavra de Deus? Foi no ventre. Então Jacó não era nascido, não tinha nem consciência. Não tinha consciência alguma. Então não foi pela obra que Jacó recebeu o título ou o compromisso da aliança. Foi pelo propósito. Deus disse para Rebeca: dentro do seu ventre tem 2 nações. O mais velho, ou seja, o primeiro que nascer, vai servir o mais novo. E o novo levará a aliança. O velho vai servir. Então, não foi baseada nas obras de Jacó, foi no propósito. E dito isso, Paulo quis dizer então que aponta para a graça, ou seja, que também nos alcança. Assim como Jacó foi escolhido, nós também somos chamados. Quem é chamado? Eu e você é chamado por Deus, não por mérito, nunca por mérito, nunca foi, mas pela graça. A graça que é em Jesus. No entanto, em cada escolha que existe as suas consequências, certo? Lá no caso em Hebreus 12, entre 14 e 17, Esaú é citado como um exemplo negativo. Alguém que desprezou a sua herança. O que nos chama a atenção então para que nós não caiamos nesse erro? E especialmente em tempos de crise ou em tempos de silêncio de Deus. Comentei no começo que estamos no tempo de quietude. Shesvan é conhecido o mês sem festas, um mês onde Deus, ou talvez não há uma movimentação para Deus. Por quê? Por que Deus determinou que o mês de Shesvan é um mês de quietude? Não é por acaso. Notem que devido às escolhas, seja ele um sacerdote, seja um pai, seja um líder, Yeshua alerta novamente em Mateus 10, 25. Quiser colocar lá? Basta aos discípulos ser como seu mestre e aos seus servos ser como seu senhor. Se chamarem de Beelzebul ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família se o chamará. Ou seja, você é líder, sacerdote, e aqui está cheio de sacerdote. A quem as pessoas te chamam? Lembrem lá de Mateus 11, 19.
A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Bom, vivemos então nesse tempo em que muitos cristãos, têm desprezado a sua identidade e propósito. Ou seja, acabam desprezando aquilo que Deus maravilhou a pessoa. Então, como nós podemos honrar o nosso chamado? Que escolhas nós estamos tomando? Com base em que nós estamos tomando essas escolhas? Qual é a nossa referência? Porque as escolhas, elas vêm de algo, de algum lugar, de alguma referência. De onde que está vindo essa tua referência? Que lugar, que fonte é essa? Deus trabalha tanto nos momentos extraordinários, em tempos de glória, em tempos de alegria, mas também nos tempos de simplicidade. Nós somos chamados a ser como Jacó. Quem crê nisso? Ou seja, alguém que valoriza o que é eterno e almeja a bênção de Deus. Eu valorizo. Mesmo em tempos de aparência e silêncio. Então Jesus nos ensina o que, igreja? A escolher e valorizar a nossa herança espiritual. A plantar uma semente de obediência, uma semente de propósito, que darão o que? Frutos eternos para a nossa geração. Ele também nos ensina o que? Que a gente possa confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar nele, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Emanuel, saiu. Deus é conosco. Mesmo quando não há sinais visíveis. E aí é um ponto. Eu hoje falando com ele, eu estava no início da minha carreira de trabalho, começando estagiário, e eu saía de uma cidade, andava em mais ou menos 35 quilômetros. Então eu caminhava até o ponto de ônibus de madrugada, pegava um ônibus até uma cidade, e dessa cidade eu esperava mais uns 30 minutos, pegava um outro ônibus para ir até na outra cidade, e nesse lugar então eu caminhava mais uns 2 quilômetros até chegar na empresa, para eu servir a empresa que me contratou e que confiou no meu potencial. E aí nesse trajeto, por 2 anos, eu ficava olhando aqueles carros passando, alguns colegas da faculdade dirigindo. Eu pensei, poxa Deus, tem um carro. Quem aqui nunca teve esses pedidos? Né? Um exemplo. Poxa, eu queria um carro, eu queria uma casa, eu queria uma bicicleta, eu queria um videogame, eu queria ter essa função, eu queria ter esse lugar. Só que 14 anos depois eu aprendi uma lição. Silêncio de Deus. Eu aprendi que você não deve desistir do sonho. Aprendi que você não deve deixar aquilo que não é errado na igreja. De verdade, não é errado tu desejar algo, desde que seja benéfico para você e para a família e para a geração. Mas não deixe de sonhar. 14 anos depois, Deus me concedeu o meu desejo. Então, que lição que nós tiramos disso, né? Qual é o tempo que a gente leva? Muito bem. Então, Deus nos ensina que mesmo quando a gente não tem esses sinais, ali quando a gente realmente quer, Deus não dá quando a gente quer. Deus dá quando a gente está preparado. Assim, Ele fez com Jacó, fez com Noé, fez com José, fez com Davi, até com o próprio Jesus. Jesus levou-se mais de 30 anos para começar a exercer o que ele deveria exercer.
Mas não somente por esse tempo, porque dentro da cultura existe ali todo um segmento. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas Jesus teve que cumprir os seus 30 anos para aí sim iniciar a sua maioridade. Da mesma forma, essa lição a gente tem que levar. Buenos. Mas se você se encontra perdido ou desmotivado, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Coloca lá Mateus 10:40. Servo de Deus. Não tem outra versão? Pode ser essa. Obrigado. A notícia que eu quero dar para aquele que está cansado, desanimado, está a ponto de chutar o balde é essa. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Então, se você está desanimado, está entristecido, está de saco cheio, lembrem-se que a pessoa que você receber está recebendo Yeshua através de você. Edu, como é que pode isso me ajudar? Simples. Coloca Mateus 11:28. Quando ele coloca, ouça com atenção aquele que se sente cansado, se está difícil. Aqui Yeshua clama para essas pessoas, você que está talvez nesse ponto. Venham a mim, todos vocês, que a condição estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Próximo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deus está convidando a dar o jugo dele e trocar pelo de vocês. Pois eu, Jesus, é manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Então, se você está a ponto de chutar o balde, lembre disso aqui. Vai lá e pede uma palavra para Yeshua, uma palavra para Deus. Entra no seu quarto, vai lá, fecha a portinha, comunica lá a família, pessoal, vou entrar numa intimidade aqui com Deus, eu já volto. E comece a clamar a Jesus. Jesus, está difícil, está cansado. O negócio não está fácil. O dinheiro não está entrando. As vendas não estão boas. O colega lá está difícil. Meu relacionamento não está legal. A minha esposa não corresponde, meu esposo está um zero à esquerda. Não importa a tua situação. Entre no quarto, experimente. E fala com ele. Pede para trocar o jugo dele. Só experimenta. Simples. Dito isso, assim como Jacó ele fez as suas escolhas importantes, os seus momentos de cotidiano, este é um mês que nos chama a atenção para as nossas decisões incondicionais. Ou seja, é aquilo que tem sentimento nosso. Que mês nós estamos? Mês da quietude. Mês do silêncio. E é este mês que nos chama para essas tomadas de decisão, mesmo sem aqueles sinais ou aqueles grandes eventos ou aquele dia glorificado. Existe então, é o Deus faz a aliança eterna com Noé, foi nesse período. E os seus descendentes, é claro. Um pacto que ainda ressoa em nossas vidas. O único sinal que ele nos deixou é o arco-íris.
assim como fala a Bíblia. Ele faz Deus lembrar, Deus não esquece, tá? Mas de modo figurativo, faz lembrar da aliança que ele fez com a humanidade, através da toda a geração de Noé para frente. Em Toldot, ou seja, nessa paraxá que nós estamos dessa semana, vemos o desenvolvimento desse pacto abraâmico, vamos dizer assim. Ou seja, que é transmitido de Abraão para Isaac, de Isaac depois para Jacó. Ambos, tanto o mês de Sheson, esse tempo, como a palavra, a porção da Torá, Toldot, elas apontam para um papel crucial das escolhas individuais na continuidade da aliança divina que nós recebemos. Sheson é um tempo de reafirmar a nossa identidade como portadores da aliança de Deus. Da mesma forma, escolhendo então a gente obedecer e transmitir os valores espirituais para quem? Toda geração. Não é à toa se quem estuda, se perceber as porções diárias da Torá, da palavra, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ela encaixa perfeitamente cada tempo e estação, e ela quer dizer algo. Então, se é o que eu tenho para falar para vocês nessa noite hoje, é que esse nosso chamado abraâmico da aliança com Deus, ela tem que perdurar para a nossa geração. É importante lembrar também que estamos estudando, obviamente, a paraxá dentro do mês de Sheson, que por sua vez conhecido como o mês da quietude de Deus, mas também é o mês em que Noé viu a terra seca. Teve um sinal, recebeu ali um sinal após o dilúvio, lá em Gênesis 8,14 fala isso, não precisa colocar. E é um mês de novos começos então. Mesmo após termos passado por um tempo de julgamento e purificação. Ou seja, passamos pela virada de ano, virada de ciclo, passamos pelo mês de Yom Kippur e de Sukkot. No final das contas, o mês de Sheson, esse momento que a gente está encerrando, basicamente amanhã vai acabar o mês, nos posiciona entre 2 períodos espirituais importantes. Quais são esses 2 momentos? O primeiro que é o momento de a gente ter passado o mês de Tishrei, que teve então a virada do ano, Yom Kippur e Sukkot. E o mês que antecede Kislev, que é o próximo mês que o pastor vai ministrar amanhã para nós. Ou seja, a celebração da Hanukkah, o milagre da luz de Deus. Então, Sheson, quem dera a gente pensar, está posicionado entre esses 2 períodos de julgamento e purificação ao mês de luz. E é esse meio que a gente está hoje. E aí vem a pergunta: a direção que nós estamos tomando, decisões e escolhas. Então a palavra, a paraxá todo, reflete esse intervalo espiritual. Por isso que a paraxá é exatamente nesse mês, nesse período, antes de chegar na virada do ciclo, do mês. Pois ela concentra a luta interna, as escolhas que não acontecem em grandes momentos gloriosos, além desses momentos, mas também nos momentos da rotina da nossa vida. É exatamente isso que a paraxá está nos trazendo. Não é somente naquele ápice da nossa vida, mas é após acordar, você ter o teu café da manhã, você está dirigindo para o trabalho, ou dirigindo para a escola, ou você está fazendo os teus afazeres. É nessas rotinas que a paraxá está falando.
Lembram disso? A luta de Jacó e Esaú no ventre de Rebeca. Coloca lá Gênesis 25, 22. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da sua mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou Rebeca. E aí na sequência Deus responde, né? Existem duas nações. Então esse cenário, ele representa o quê? A batalha entre o físico, o desejo da carne e o desejo do espírito. Entre o que é eterno e o que é passageiro. Então Shezam e Tobit, esse Shezam e a Parashá todo, nos ensina que Deus está trabalhando mesmo nos períodos do silêncio. E que é nesse tempo que somos moldados. É exatamente esse momento que começa a formação nossa. E aí eu deixo mais reflexões para nós hoje. O que estamos plantando neste período de silêncio? Estamos investindo na eternidade como Jacó bem fez? Ou estamos vivendo o imediatismo, aquilo que nós precisamos agora, como Esaú fez? Você de fato morreu? Como assim? Sim, tu nasceu de novo? Estás vivendo para Jesus mesmo? Deixou a velha criatura embora? Para a gente fechar, quem percebeu que estamos vivendo em um tempo semelhante ao de Shezam e Tobit, em que a humanidade está repleta de escolhas entre o que é eterno e o que é passageiro, e a batalha espiritual entre a carne, ou seja, representada por Esaú nesse contexto da Parashá, e o espírito, aqui representado por Jacó. E isso cada vez está mais evidente. Cada vez mais. Toledot, né? Enfim, Deus escolhe Jacó porque ele valorizava as coisas espirituais, enquanto Esaú desprezava a sua herança espiritual por um prazer momentâneo, um prazer de imediato. É dessa forma que em nossos dias nós somos desafiados a escolher o reino de Deus em meio a tanta distração no mundo. E em tempos, ou seja, nesse tempo, nessa estação que nós estamos, e aí é o segredo, aí é a chave que a gente tem que levar. Conforme a palavra diz, Deus nos fala, Ele convida a nós, nessa noite, a refletir sobre as nossas escolhas diárias. Ele também nos convida a reafirmar a nossa aliança em Deus com Cristo Jesus. Ele também nos pede para que nós possamos nos preparar para recomeços espirituais. Ou seja, confie no silêncio de Deus. Quem sabe isso trará frutos eternos? Nós não sabemos. Assim como Jacó escolheu a primogenitura da geração de Isaac, nós somos chamados para escolher as coisas do reino em vez do mundo. Faça uma autoanálise. Se possível, se coloque de pé. Agora para encerrar. Se possível ainda, curva a cabeça e fecha os olhos. Aquele que é possível. Agora faça uma análise dentro de você, dentro da sua vida. Esquece o companheiro, a companheira, não sou eu, né? Esquece a pessoa do seu lado. Esquece seu cônjuge. Esquece
Não, o filho até cuida, né? Mas faça uma autoanálise e responda a seguinte pergunta: qual área da sua vida precisa ser mais comprometida com Deus? É na vida espiritual? É no trabalho? É no acadêmico? É na família? É na igreja? É na intimidade com Deus? Se vocês assim, eu dou uma dica: decida hoje honrar a primogenitura espiritual que Deus está oferecendo para você. Enquanto o Igor coloca lá Mateus 11:19, eu gostaria de orar na vida de vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu declaro que esse tempo que nós estamos vivendo, no mês de Chesed, junto com a tua palavra de sexta para achar todas, será um tempo de alinhamento e crescimento, mesmo em meio na sua quietude. Eu oro para que as escolhas feitas hoje preparem um futuro de bênçãos e um cumprimento de propósito na vida de cada um. Eu oro para que o Espírito Santo traga em mente tudo aquilo que precisa ser renunciado e realinhado, e para que possamos ser renovados pela imersão do nosso Yeshua HaMashiach. E assim como diz a tua palavra lá em Gênesis 3, 28, do 3 ao 4, que a bênção de Isaac a Jacó venha às nossas cabeças. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar. Eu oro para que nesta noite, Pai, os teus filhos que estão aqui na casa ou que estão assistindo possam estar posicionados, Pai. Posicionados, Senhor, a escolher aquilo que é do reino, aquilo que é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e declaramos, Pai. Amém e amém. Filho do homem, por sua vez, come, bebe, e vocês dizem: é comilão, é beberrão, é amigo de cobradores de impostos, é amigo dos pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Pode colocar aquela palavra lá? O texto. Igreja, a sabedoria, ela é comprovada pelas obras que nos acompanham. Eu espero que nesta noite a mensagem venha trazer frutos na vida de vocês. Eu espero que nessa noite a palavra venha penetrar no coração de vocês e possa trazer uma reflexão, possa trazer a vocês, a quem sabe, melhorar os resultados. A busca constante pela palavra, pela verdade, por tudo aquilo que molda vocês uma eternidade. Irmãos, essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês. Espero que tenham gostado, espero que não foi maçante. E é isso aí. Vamos glorificar a Deus? Aleluia. Eu vou chamar o Rodrigo.